E esse Peninha de merda do Rio Grande do Sul, ele, inclusive, de certa forma, disse que não merecia viver sequer uma deputada estadual de Santa Catarina, é isso, Alemão? A Ana Campagnolo. E esse Peninha de merda do Rio Grande do Sul, ele, inclusive, de certa forma, disse que não merecia viver sequer uma deputada estadual de Santa Catarina, é isso, Alemão? A Ana Campagnolo, que tem feito um trabalho lindo lá em Santa Catarina como deputada estadual, e ela foi vítima desse Peninha de merda aí do Rio Grande do Sul. Verdade. Aí eu perguntei para Ana Campagnolo como é que foi receber essa crítica desse caquético, desse cabeça de pinico preto e barba branca, se ela vai tomar medidas judiciais, e ela que está entre agendas, a Ana Campagnolo, ela está entre viagens nesse momento, ela nos mandou esse vídeo aqui, roda aí, Alemão. Sinceramente, eu já estou um pouco acostumada a receber esse tipo de ataque. A diferença é que normalmente nós recebemos esses ataques por mensagens anônimas. Justamente por isso nós já temos há bastante tempo uma série de protocolos de segurança que são adotados no cotidiano da minha vida, no trabalho nas cidades, atividade parlamentar, como a gente está inclusive agora aqui em Chapecó trabalhando, mas também na minha vida privada. Sobre as medidas judiciais, nós já encaminhamos em 2022 uma solicitação à Procuradoria da Assembleia Legislativa, que é onde eu trabalho como deputado estadual, para analisar as medidas legais que poderiam ser tomadas, mas até agora nós não tivemos retorno, vamos pedir novamente. De igual modo, nós fizemos uma denúncia para o Ministério Público, mas foi mais no sentido dos ataques que ele vinha fazendo à população catarinense, isso desde 2022. Também nada foi feito, vamos solicitar novamente que as medidas legais cabíveis sejam adotadas. Claro que se fosse o contrário, com certeza essas medidas já teriam sido postas em andamento. Na minha percepção, esse cara aí, ele resolveu incorporar a figura de um troll, um personagem, fazer uma performance. O que preocupa não é o que ele está falando ou o que ele vai fazer diretamente, porque as palavras não machucam, mas os loucos que ele ativa quando ele também se finge de louco para desumanizar os adversários políticos, isso é muito grave. Esse é um modus operandi que vem sendo adotado pela militância esquerdista, mexer na cabeça dos mais fracos, dos mais desequilibrados, para radicalizá-los a ponto de que eles pratiquem os atos de violência que ninguém sem laudo de insanidade poderia levar a cabo sem ser enjaulado. Então os loucos cometem as atrocidades que essa turma intelectualiza e defende. E esse é o perfil do militante que o movimento revolucionário já busca atingir atualmente, né? São pessoas com um distúrbio mental grave, forte senso de isolamento em relação ao resto da sociedade, pessoas que não têm nada a perder, pessoas que estão infelizes com suas próprias vidas, que podem ser estimuladas com doses cavalares de ódio e ser induzidas então a desenvolver um hiperfoco com políticos, odiá-los e persegui-los. Tem um pouco de Charles Manson nesse método também, aquele sociopata responsável pelo assassinato da atriz Sharon Tate lá em 1969. Ele também tinha delírios revolucionários com o mesmo teor dos woke contemporâneos, acreditava que a pregação do ódio racial serviria como estopim para o caso que levaria o Ocidente àquela guerra civil redentora, enfim. Nunca matou ninguém diretamente, mas ele induzia os seus seguidores a praticarem assassinatos. Achava que com isso ele próprio se safaria de ser pego, os outros malucos poderiam ser pegos, mas ele não. E se você observar, por exemplo, o caso do Adélio, que praticou atentado contra o Bolsonaro em 2018, tinha também esse perfil de discípulo induzido. Ele foi convencido de que o Bolsonaro era uma ameaça à sua própria existência, e ele sentia que estava lutando contra esse mal criado. Quem colocou isso na cabeça do Adélio? Se ele é louco ou não, não temos como saber, mas quem colocou isso? Se as investigações estiverem certas, o que também é questionável, né?
e ele agiu sozinho, então certamente ele chegou a esse estágio de loucura, de radicalização, porque alguém com o mesmo comportamento do Eduardo Bueno o induziu a praticar esse crime, dando a impressão de que isso deveria ser feito, que era um ato moral fazer isso. Agora, veja o caso do Charlie Kirk. As informações que vão surgindo demonstram novamente a mesma coisa. Um rapaz, filho de uma boa família, mas que foi radicalizado pela doutrinação esquerdista, tinha um relacionamento com o trans, né? Então foi convencido por alguém que o Charlie representava uma ameaça à existência sua própria, do seu companheiro, sei lá. A própria personificação do mal era o Charlie, então o Charlie merecia ser extirpado do mundo. Você veja, um louco, um radical esquerdista induzido por outros. Esses crimes têm uma ligação com esse tipo de conduta assumida pelo Eduardo Bueno. Não posso alegar que é intencional da parte dele, não temos como saber, mas é inevitável dizer que figuras desse tipo acabam servindo de inspiração para a radicalização de gente psicologicamente desequilibrada. Recentemente eu voltei a participar dos debates e dos podcasts, mas o que aconteceu aí com o Charlie me fez repensar esse meu nível de liberdade, né? Com quem que a gente deve falar ou não. Veja bem, não é que todo esquerdista seja um extremista com quem não dá para dialogar. Mas como influenciadores, nós temos sim que analisar bem quem são as pessoas com quem a gente está se envolvendo nesses debates. E se nós temos um podcast, um programa, quem que nós permitimos falar? Porque quando há boa vontade de ambas as partes em discutir pontos de vista, em discutir ideias, ok. Se ambas as partes respeitam o direito, a dignidade humana, nós estamos então sim em um ambiente democrático, mas por que nós deveríamos então nos submeter a frequentar a mesma bancada desses extremistas que na verdade querem nos matar, querem incentivar outras pessoas a nos matarem? Eu publiquei logo na sequência também um vídeo de uma web comunista que publicou um vídeo fazendo uma dancinha comemorando quando o professor Olavo de Carvalho morreu, e ela alegadamente disse que ele morreu de Covid. Pois bem, quando o Bolsonaro fazia qualquer comentário sobre as vítimas do Covid, era um absurdo, mas essa pessoa rir dessa maneira ainda tudo bem. Essa pessoa que adota esse tipo de comportamento execrável é uma pessoa que está ganhando espaço nos podcasts, está recebendo alguma confiabilidade como se fosse mais uma brasileira comum, e não é. Você já parou para pensar quantas crianças, quantos adolescentes assistem, Pavinato, esses extremistas e passam a ter acesso ao conteúdo deles pela primeira vez a partir de um debate que a gente faz? Por exemplo, você aceita debater com um radical desse, esse radical se torna conhecido e aí passa a promover a nossa própria morte. Tá vendo? É isso aí. É exatamente isso. É uma fábrica que alimenta maluco. E maluco tem de todo lado, né, Caivano? Maluco Sim. Tem de todo lado. Que você veja, hoje, eu vou passar para você com essa daqui, que é a filha do ministro Edson Fachin, tá? Que é ministro do... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.